Fala pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai fazer o vídeo que prometemos sobre radiação para dar continuação ao nosso curso de matemática básica, beleza? Então lembrando que tem uma sériezinha aí, uma playlist para vocês que tem aquelas dúvidas bem básicas da matemática, onde a gente fala adição, multiplicação, divisão, subtração, potenciação, radiciação, expressão numérica e assim por diante, tá? Bastante conteúdo básico para a gente tirar aquelas dúvidas bem básicas que acabam atrapalhando a gente mais para frente na matemática. Beleza, pessoal? Vamos lá, então, dar uma olhada na radiciação. Então, pessoal, radiciação. Radiciação, nós podemos entender como sendo a operação inversa à potenciação que nós vimos no vídeo anterior, tá? Então, antes nós tínhamos uma operação, agora nós temos operação exatamente ao contrário do que a gente fazia na potenciação. Vou colocar agora na tela para vocês a definição matemática do que é a radiciação. Eu concordo com vocês que lendo do jeito que a gente vai ler agora, ela não é tão fácil assim de se entender, tá? Mas a gente vai ver que com os exemplos fica bem tranquilinho, bem show de bola de fazer essa operação também. Certo? Então, vejamos aqui. Sendo A um número real e N um número natural diferente de zero, importante isso, tá? A raiz enésima de A é B, tal que B na N é igual a A. Vamos dar uma olhada só aqui numa outra coisa que eu acho importante. Quando a gente faz isto aqui, a gente está falando aqui raiz, por causa do símbolo matemático, enésima, por causa desse N, do valor A. Então, quando eu digo aqui a raiz enésima de A é B, é porque eu estou fazendo essa operação, eu estou dizendo que o valor dessa raiz enésima de A é igual a B. E eu vou mais a fundo, né, pessoal? Eu digo que a raiz enésima de A é igual a B e que a prova disso seria que B elevado na N tem que ser igual a A. E aqui a gente consegue, então, verificar que a radiciação é a operação contrária da potenciação. Beleza? Vamos verificar agora, como eu falei antes, a definição em si, ela não é algo extremamente fácil, então a gente precisa de alguns exemplos para a gente verificar, tá? Então, olha só, raiz quadrada de 16, por que eu estou falando quadrada? Quando eu não coloco nenhum índice aqui, a gente está subentendendo, a gente sabe que, na verdade, é como se tivesse o 2 aqui, tá? E toda vez que esse 2 está aqui, a gente fala raiz quadrada, tá? Isso vai ser igual ao valor. Pela definição, a gente tem o quê? Que esse resultado que nós procuramos, elevado no índice dessa raiz, ou seja, elevado ao quadrado, tem que ser igual ao valor que está sendo radiciado, tá? Então, tem que ser igual a esse 16. Certo? Lá do conceito da potenciação, pessoal, a gente tem que B ao quadrado é igual a B vezes B, que vai ser igual a 16. Qual é o número que ele vezes ele vai retornar para nós 16? Vai ser igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. Viram como um exemplo fica bem mais fácil de entender o que está sendo colocado em cima? Então é isso, pessoal. No caso da raiz quadrada, qual é o número que ele vezes ele vai gerar aquele valor que está dentro da raiz. Beleza? Vamos verificar mais algumas questões, então, referentes à radiciação. E uma coisa, pessoal, que eu acho bastante importante de a gente saber é que nós temos nome para as coisas aqui dentro, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos escrever de novo essa raiz enésima de A. Tá?
raiz enésima de A. Nós temos que o N se chama índice, certo? O símbolo é o radical. E o valor que está dentro é o radicando. Certo? Fica fácil de a gente lembrar esses nomes, não são nomes tão complexos assim, são só 3, né, para a gente lembrar, e eles ajudam bastante na compreensão de alguns problemas. Alguns problemas se referem aos valores dessa maneira, beleza? Importante a gente saber, então, o que se chama cada um desses elementos que a gente vê na formulação. Pessoal, agora que a gente sabe o que é radical, o que é radicando, o que é índice, o que é a definição de uma raiz quadrada, nós vamos aprender, né? Nós vamos rever agora como é que a gente faria a raiz quadrada de qualquer valor. Tá? Eu já adianto que se a gente estivesse falando de um número muito grande, esse processo que eu vou mostrar ele é bastante lento. Contudo, pessoal, ele serve para qualquer valor. Então, quando você precisar achar a raiz de algum valor, esse método que eu vou mostrar agora serve para todos, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Nós vamos falar agora, então, pessoal, da raiz, vamos pegar quadrada mesmo, do 36, tá? Para quem conhece um pouquinho da tabuada, sabe que 6 vezes 6 é 36. Então, sim, o resultado disso aqui é 6. Mas vamos dar uma olhada de onde surge isso aqui. Primeira coisa, pessoal, a gente precisa entender e saber que existe um processo matemático que se chama fatoração. O que é a fatoração? É escrever um número de uma maneira que ele seja a multiplicação de diversos números primos, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como ficaria isso aqui, ó. 36. Até é interessante que isso aqui relembra, né, o processo de achar o mínimo múltiplo comum. Bem parecido, vocês vão ver aqui, tá? A gente vai sempre começar, pessoal, dividindo pelo número primo mais baixo, tá? Ou seja, 2, né? Não adianta dividir por 1, porque vai ser ele mesmo, né? 36 dividido por 2 igual a 18. Tá? Ele é divisível por 2 também, esse 18. Então, 18 dividido por 2, 9. O 9, pessoal, não é divisível por 2. Então, nós não podemos mais usar o número primo 2. 9 é divisível por 3, sim. Tá? Então, nós vamos dividir por 3. Certo? Quando dividimos 9 por 3, nós temos o resultado 3, que também é divisível por 3, que nos resta 1. Certo? O que eu digo, então, agora, pessoal? Eu digo que 36, melhorar essa letra, ele é igual a 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Vamos dar uma conferida? 2 vezes 2 seria 4. Vezes 3, 12. Vezes o outro, 3, 36. Então, de fato, né? É uma maneira diferente de escrever o número 36, tá? Certo? Agora, pessoal, o que comanda essa nossa operação é esse valor aqui, ó, 2. Tá? O que esse 2 comanda? Nós vamos pegar aqui os números que se repetem, por exemplo, 2 vezes 2 e 3 vezes 3, e a gente vai agrupar em pares, ou trios, ou quádruplos, e o que vai indicar se é par, se é trio, se serão 4, é exatamente esse número que a gente vê no índice da operação. Como nós temos 2, a gente vai agrupar esses aqui, e nós vamos falar que nós temos 2 ao quadrado, que multiplica o 3 ao quadrado. Certo? Então, a gente pode dizer
que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado é igual à raiz de 36. Certo? E agora, pessoal, que vem a mágica da nossa radiciação. Na verdade, não é mágica, é a técnica, né? Quando nós temos aqui, então, o índice 2 e nos termos aqui também o índice 2, nós podemos cortar. Corta isso e com isso, nós temos que a raiz quadrada de 36 é igual a 2 vezes 3, é igual ao 6 que nós vimos lá em cima. Tá, pessoal? Então, essa técnica ela serve sempre, certo? Claro que vocês podem chegar em algum valor que não esteja ao quadrado aqui, certo? E aí vocês teriam uma certa dificuldade. Mas, de modo geral, essa operação sempre pode ser feita dessa maneira. Pessoal, nós precisamos ter um cuidado bastante grande em relação ao nosso radicando e ao nosso índice, tá? O nosso índice a gente já viu que tem que ser um valor maior do que 1, certo? E o nosso radicando, pessoal, ele pode ser um valor positivo, pode ser um valor negativo, ou seja, ele pode ser qualquer valor real, né? Então, pessoal, nós temos uma situação que ela nos gera, que é a seguinte. O nosso índice, o valor do n, ele pode ser um número par ou um número ímpar, certo? Toda vez que nós temos o índice, um número par, por exemplo, vamos fazer isso aqui, ó, um número par no índice da nossa radiciação, obrigatoriamente o nosso A tem que ser maior do que 0. Por que isso, pessoal? Vamos num exemplo bastante fácil. Vamos supor que o nosso número par aqui seja o 2. Tá? Certo? Raiz quadrada de A. A gente sabe que a raiz quadrada de A é igual a um B ao quadrado, que tem que nos retornar o valor de A. Tá? A gente já viu isso lá no início dessa aulinha. Isso significa que B vezes B tem que ser igual a A. Olha só, pessoal. Se B vezes B tem que ser igual a A, existe a possibilidade de, por exemplo, um número positivo e um número positivo trazer para nós um sinal negativo aqui? Não, né? Mais com mais, mais. Tá? Existe possibilidade de um número negativo vezes outro número negativo ser negativo aqui? Também não, porque menos com menos traz para nós um positivo. Tá? Então, não existe raiz quadrada, raiz quarta, sexta, oitava de um valor negativo. Beleza? Então, esse primeiro cuidado aí que a gente tinha que ter. Nesse mesmo pensamento, a gente tem a possibilidade de uma raiz com índice ímpar, né, de um valor A. Nessa situação, pessoal, o A ele pode ser qualquer número do conjunto dos reais. Tá? Um exemplo clássico, que é bastante explorado pelos professores. Raiz cúbica de menos 8. Olha só. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui, pessoal, é igual a menos 2 ao cubo. Isso aqui, olha só, mais 4, né? Menos 2 vezes menos 2, mais 4, vezes menos 2, isso aqui é igual a menos 8, que é, então, o valor que está no radicando, tá? Então, sim, pessoal, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Então,
Quando o nosso índice é igual a ímpar, o A pode ser qualquer valor, sendo ele positivo ou negativo. Beleza? Pessoal, esse vídeo aqui é para assimilar a ideia da radiciação. Não quero que ninguém saia daqui como o maior especialista da radiciação, eu quero só que vocês conheçam o conceito. Nós vamos, a exemplo do que foi feito na potenciação, dividir o vídeo de forma que a gente tenha um vídeo com o básico e depois a gente traga propriedades, particularidades, cuidados que a gente tem que ter com a radiciação. Beleza, pessoal? Dúvidas, por favor, deixe comentários, a gente vai tentar responder na medida do possível. Se inscreve no canal, dá like no vídeo e bora lá, beleza? Valeu, pessoal. Até mais.